Olá, minhas amigas, meus amigos do canal Jaqueline Pinto. Eu estou bem e vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre autoestima hoje? Então, o assunto é detonando a autoestima. Eu vou te mostrar algo que é um hábito nosso que a gente nem percebe às vezes, mas que assim explode. Se tivesse aqui, né, um explosivo, uma granada, pá! Exatamente isso. Ela explode, detona a nossa autoestima. Então, bora lá? Meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e eu sou especialista exatamente em autoestima feminina e gestão emocional. Então, se a autoestima que você gosta e quer elevá-la, quer torná-la saudável, então já pode se inscrever nesse canal que vai ter vários vídeos. Tem até uma playlist que eu vou deixar para vocês. E tem aqui também, deixa o like, né? Se você gosta desse assunto, se você já é de casa, deixa seu like. E se é a primeira vez, seja muito bem-vinda a essa comunidade. Então vamos lá? Bem, como eu falei, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e hoje eu trabalho com treinamentos, mas eu já atendi ali por volta de quase 15 anos e é um tema, é algo que eu encontrava tanto no consultório, porque no consultório a gente escuta assim, é muita coisa que a gente não fala nem para as amigas. E o que eu vou contar para vocês eu vou falar tanto um pouquinho de mim, mas eu vou falar também um pouco, sem deixar nomes, mas das minhas pacientes, para vocês terem ideia de quão isso, é, infelizmente, se tornou um hábito cultural e que precisa ser repensado para não detonar a nossa autoestima. Combinado? Então vamos lá. Vou deixar aqui o link dos meus treinamentos, caso você queira fazer algum treinamento comigo e se tornar não apenas uma ouvinte dos meus vídeos, mas uma participante dos meus treinamentos. Bem, o que detona a nossa autoestima, e é lá no começo, a gente está na barriga da nossa mãe e lá estão já falando, que é a comparação. Você já reparou, mulher grávida? Mulher grávida, quando você tem uma família ali, tem uma pessoa grávida, sempre tem alguém comparando a barriga. Ah, mas olha, eu tinha barriga de menina. Barriga de menina é uma barriga é pequena. A sua barriga tá muito grande. Olha, minha barriga era pequena, a sua tá muito grande. Melhor você dar uma olhada nessa barriga sua. Porque eu não acho que é menina, eu acho que é menino. Não, mas que barrigão, não, mas sua barriga tá muito pequena, tá muito grande. Então, lá no ventre, a gente já tem pessoas falando, comparando a barriga, comparando a gente lá dentro da barriga. Ó, essa barriga tá muito grande, essa barriga tá muito pequena. E assim vai desde o nascimento. Ah, mas nasceu muito pequenininho. Ah, mas nasceu muito grande. Ah, mas nasceu. Mas está demorando a falar demais. Ah, mas está demorando a nascer dentinho. E aí, é porque o bebê de fulano de tal, nasceu com 1 ano já falava. O seu não fala ainda? Olha, tem alguma coisa errada. E aí vem as comparações. E não só ali no ventre, não só quando é um bebê, mas nós pais, e eu falo que eu sou mãe, também a gente assim, de uma forma tão como um hábito mesmo, a gente acaba comparando também os nossos filhos. Então ali, principalmente se você tem 2 filhos, 3 filhos, acaba comparando, olha, eu sou filha também, eu sou mãe, eu sou filha, e eu tenho 2 irmãos e havia muito essa comparação. Olha só, fulana, né? Tá lá, tem horas e horas estudando e você não estuda porque você é preguiçoso. Por isso que ela se dá bem, porque ela tira nota boa, porque ela estuda e você não estuda, ou o contrário. Olha, então, gente, no consultório eu ouvia muita história de pacientes extremamente assim, com autoestima tão baixa, e elas traziam até mesmo um ressentimento dos pais,
por causa da comparação. Porque para essa criança, que ela é comparada na escola, ela é comparada com os coleguinhas, ela é comparada com os irmãos. E eu falo, gente, que eu sou mãe e muitas vezes quando eu vi, eu falei, gente do céu, eu tô comparando a minha filha. E eu sempre gostei de levar a minha filha para a escola, eu mesma levá-la. E ela tinha uma coleguinha que eu admirava muito. Porque essa coleguinha da minha filha tinha um perfil muito parecido com o meu, que é aquele perfil de mais amável, né, de mais doce, mais suave. E minha filha, ela não, ela tem uma personalidade forte, ela tem um perfil muito forte, ela é muito argumentativa. A outra, a gente não precisava explicar nada, eu só falava só, olha, fulaninha, né, porque era uma criança. Olha, amanhã eu não vou te pegar e tal, amanhã eu não vou levar vocês na escola. Aí ela falava, tá. E a minha filha, não, minha filha argumentava, ela sempre, desde pequenininha, ela sempre foi argumentativa, ela queria saber o porquê, muito curiosa, muito assim, de justiça, de querer saber e ver se era algo justo ou não. E eu não estava acostumada com um perfil assim, porque eu tinha um perfil na infância, um perfil muito omisso, muito passivo na minha infância. Então eu me comparava a ela sem perceber, e aí eu achava que era muito mais fácil também educar uma criança boazinha do que uma criança curiosa, uma criança que queria saber o porquê. E olha só, que eu admirava uma criança assim. Porém, eu vi que não é tão fácil. Então, ali havia uma comparação. Então, eu fui e percebi essa comparação, que eu estava comparando as duas e falava com ela e meu marido também. Por quê? Porque é muito mais. Você tem que ter muito mais tempo e muito mais tato com uma criança de personalidade mais forte, né, do que uma criança com esse perfil digamos, mais tranquilo, um perfil mais compreensível, que não vai haver um questionamento. E minha filha, além de questionar, ela dá umas filosofadas ali. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo mal a ela. E ela falou comigo. Ela falou, mãe, você e meu pai ficam me comparando com fulana. Eu não sou fulana. E aí que minha ficha caiu. E ela tem essa consciência, né? Desde pequenininha, ela sempre teve uma consciência muito grande. Aí um dia, ela falou assim, mãe... Aí eu falava, minha filha, você não acha melhor usar uma roupa assim quando vai crescendo, né? Ali na adolescência, você não acha uma roupa assim assado e tal? Ou seja, eu queria colocar ali as minhas roupas que eu acho bonita nela. E aquelas roupas de infância, né? Na adolescência não dá mais. E aí ela vai e traz a opinião dela. E ela fala assim, mãe, eu não gosto assim. Eu gosto desse jeito. Aí eu falava assim, mas... Aí eu ia lá também, eu sou argumentativa. E aí ela falava assim, mãe, eu sou autêntica. E eu falei, meu Deus, criei uma filha autêntica, socorro. Então, desde a infância, a gente vai comparar. Na adolescência, a gente mesma, ali, quando não são nossos pais, a gente começa a introjetar isso e a gente se compara. Eu lembro que era um sofrimento horroroso que eu tinha, porque as minhas amigas na adolescência, ali com 12 anos, com 13 anos, elas já tinham corpo de mulher, elas já tinham volumes de mulher, elas já tinham seios, elas já tinham curvas, e eu, assim, ó, um palitinho. E ali, gente, não havia sutiã de bojo. Não havia sutiã de bojo. Então, ali eu me achava que eu tinha um corpo de criança e elas tinham um corpo de mulher, porque realmente algumas desenvolveram muito rápido, e principalmente depois da menstruação, e a minha menstruação foi quase com 14 anos, e elas menstruaram, uma amiga minha menstruou com 9 anos apenas.
Então ela desenvolveu muito rápido. Então ali na adolescência vem essa comparação com o corpo fica muito forte. Não para por aí. Vem a vida adulta. E o que acontece na vida adulta, amiga? A gente se compara? Sim, a gente se compara. Olha só, fulana nem fez faculdade, já é empresária. Eu tô aqui no pós-doutorado e ainda não tenho a minha independência financeira, porque o que me pagam nas pesquisas é muito baixo. Olha só, Beltrana emagreceu 5 quilos em um mês e o meu metabolismo é um metabolismo muito lento. E olha só, e aí a gente começa a cair nesse ciclo vicioso de ficar comparando o nosso corpo, a gente compara. Eu lembro que eu comparava muito, eu falava assim, gente, meu marido tinha que ler mais, igual ciclano que tinha lá aqueles livros, e eu sempre achei muito interessante a filosofia, sempre interessante a psicologia, e eu achava que pelo meu marido gostar de filosofia, ele tinha que ler muitos livros. Então eu ficava sempre me comparando também a ele. Olha, quantos livros que eu já li, quantos livros que ele já leu. E eu falava, você lê esse livro todo? Ele falava, não, eu leio só a parte que eu gosto. E eu não, o livro pode ser ruim, que eu vou lá e falo, não, vou ler ele todo e depois eu dou minha opinião. E meu marido não, ele lia só o capítulo que ele queria. Então, assim, havia essa comparação na vida amorosa, havia essa comparação. Ah, mas olha, fulano de tal é tão carinhoso com a esposa. Ah, mas fulano de tal é tão sociável. Ele vai na casa da mãe, da família dela. Ah, mas o meu marido não vai. Então há uma comparação na vida amorosa, na vida profissional, no nosso corpo, nos nossos filhos, na vida adulta. E aí a gente vai passando ali, entra nos 40, 50, 60 anos, a gente continua. Quantas mulheres que eu atendia com uma roupa infantilizada, porque ela se comparava às jovenzinhas, porque ela tinha perdido a sua identidade de mulher mais madura, adequada com a sua maturidade. E não é porque ela gostava, não, é porque ela se comparava. Há uma diferença, mulheres e homens, entre uma identidade e a comparação. Porque a comparação faz com que muitas vezes, se a gente não tem uma identidade muito bem consolidada, se você não sabe quem você pode se comparar a essa outra pessoa e tornar uma cópia dessa pessoa. Ah, não, eu acho que ser assim é melhor, ser assim eu vou ter mais namorado, ser assim eu vou ter, o meu marido vai me amar mais, se eu ser assim, se eu for assim, eu vou chamar mais atenção, se eu for assim, eu vou ganhar um salário melhor, e acaba se comparando e sendo uma cópia e perdendo a identidade. E aí, Dona Senhora Senhorita vai fazer um esforço fenomenal para ser essa cópia e não vai dar certo. Porque Deus te criou única. Você tem um design único. O design, o seu corpo, o seu design corpóreo, o seu biotipo, o biótipo, sei lá, o seu biotipo, o seu corpo é único. Seu metabolismo é único. O seu externo é único. A sua personalidade é única. O seu jeitinho é único. E isso que te faz autêntica. E a sua beleza está nisso. Está nesse conjunto de características, né? Está ali no seu DNA, que é único. Está na sua digital, que é única. E muitas vezes a gente vai para a cópia, muitas vezes a gente vai para a uniformidade.
Quantas vezes eu lembro da minha mãe, olha aqui meu cabelo é super fininho, pouquinho. E a minha mãe ficava tentando o máximo fazer com o cabelo dela aquilo que era da moda, que ela se comparava, que ela queria o cabelo cheio. E ela fazia um tal de permanente. Gente, você é da época do permanente, que deixava o cabelo todo encaracoladinho, fala aqui pra mim, aí eu vou ver quantos anos você tem. E a minha mãe chegou a perder mechas de cabelo, por quê? De tanta química. Pra quê? Porque ela não valorizava a unicidade, o design que Deus fez no cabelo dela. Por quê? Porque ela queria ser mais uma cópia. Ela queria essa uniformidade ali da moda, algo que não cabia nela. Entende? Então, eu não estou dizendo que você pode seguir a moda, que as tendências, mas haverá algumas tendências que não vai caber no seu corpo, que não vai caber em você. Às vezes já aconteceu de você olhar a vitrine, olhar uma roupa, você achar linda, mas quando você coloca em você, fica um desastre. E a gente se sente culpada. A gente fala assim, não, mas eu tinha que ter emagrecido, eu tinha que ter engordado. Não, a gente compara, a gente fala, não, a roupa que a gente tem que ficar feliz com aquela roupa que nos cabe. Não, a gente tem que ficar feliz com o nosso corpo. E se essa roupa não nos coube, o problema não é a gente. O problema foi que essa roupa não nos cabe. Não é do nosso biotipo, não é da nossa proporção ali corpórea. Às vezes você tem um quadril mais largo, às vezes você tem um ombro mais estreito. Então aqui, igual o meu, tem um ombro bem estreito, então as mangas bufantes, elas ficam lindas. Mas vai eu colocar ali uma saia lápis para você ver. Fica assim uma coisa toda que eu me sinto estranha. E aí a gente acha que o problema está na gente. Ah, mas o problema sou eu. O problema é meu corpo. O problema é que eu não sei criar minha filha. O problema é que meu problema é meu marido. O problema, e aí a gente cai tanto numa culpa, quanto numa inferiorização, numa desvalorização, e a gente se compara àquela mulher que já casou, aquela mulher que já é mãe, aquela mulher que tem 2 filhos e eu só tenho uma filha, aquela mulher que tem 3, 4 filhos e eu tenho 2 filhos, e aí a gente fala, não, mas eu acho que eu tive filho demais, tive filho de menos. Por quê? Por causa da comparação com o outro, por causa dessa comparação com a tendência, com o sistema, com a uniformidade. Mulher, você vai sentir uma liberdade tão grande quando você aceitar quem você é, aceitar as diferenças, a diferença do seu filho, da sua filha, a diferença do seu marido. Quando você valorizar o seu marido por quem ele é e não pelo que ele faz. E eu larguei para lá o quantos livros que ele lia, que ele não lia. Se ele lia tudo, se ele não lia. Comecei a valorizar o ser e não o fazer dele. E comecei a valorizar as diferenças que ele tem de mim, porque isso me acrescenta. A minha filha, eu comecei a perceber que ela parece muito mais comigo, na minha autenticidade, do que naquelas máscaras que eu criava para ser amada e aceita. E hoje eu posso dar glória a Deus, porque ela é autêntica. Isso não é um defeito. Pelo contrário, é uma qualidade. Mas eu tive que mudar a ótica do meu olhar. Eu tive que aceitar as diferenças. Eu decidi aceitar a diferença. Eu decidi contemplar o que é diferente. E eu decidi sair desse modo da culpa se aquilo ali não me cabe. Se não me cabe, não é porque eu sou inferior. Não me cabe, é porque é diferente. E eu aceito essa diferença. Aquela roupa vai ficar linda em alguma mulher, mas não vai ficar linda em mim. E eu vou procurar algo que esteja mais de acordo com o meu
corpo, e assim na minha vida profissional, assim na minha vida com a minha filha, assim como a vida com meu marido, com a minha família, assim como a minha vida espiritual. Então a gente se torna muito mais livre quando a gente começa a se aceitar, a se valorizar como algo genuíno, como algo único, como uma originalidade, como um design de Deus. Então eu te convido a pensar sobre isso. Será que você não tem se comparado nas redes sociais? Será que você não tem se comparado, se inferiorizado, se sentindo culpada? Ou será que você tem exigido demais das pessoas ao seu redor por causa dessa comparação, querendo que a sociedade aceite ali os padrões que eles impõem para nós? Pense nisso. E se você fala assim, já que eu acho que eu me perdi, eu perdi minha identidade, eu me perdi. Então, eu posso te ajudar através do programa Eu Me Amo. Porque no programa Eu Me Amo, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Ali vai ser um momento em que são 15 podcasts. Então, você pode ali escutar esses podcasts e ali, a cada podcast, você fazer esse mergulho interno em você. Não na sua família, não nas pessoas ao seu redor, mas em você, para que você comece a se conhecer, comece a se valorizar, comece a se aceitar. E assim fica muito mais fácil da gente aceitar os outros, da gente ficar bem com a gente, em paz com a gente, em paz com os outros e até mesmo em paz com Deus. Então, venha ser minha aluna. Se você gostou desse vídeo também, compartilhe com as suas amigas, com seus grupos de amigas e façam esse momento de reflexão, vocês juntas ali no grupo de WhatsApp. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês ali se identificaram? E conte aqui para mim também nos comentários. Nós somos uma comunidade. Eu sou apenas um canal e aqui é uma comunidade, tá bom? Deixa aqui sua inscrição, será muito importante a sua inscrição feita para que me ajude a divulgar esse canal e o seu like também, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.